Olá, bem-vindo a mais um Tábula Rasa Sênior. Eu sou Felipe Ferreira. Hoje vamos bater um papo aqui bem interessante sobre um dos temas que vem tomado bastante dimensão na mídia internacional, nos estudiosos de gerontologia, nos psiquiatras e psicólogos que cuidam sobre envelhecimento ativo e sobre aposentadoria voluntária e, por que não dizer, um assunto que interessa não só a nós que já passamos por essa fase, mas também a todos os outros que virão atrás e estão aí em caminho, se preparando, planejando para entrar nessa fase tão maravilhosa da vida. Uma das coisas que se comenta bastante é sobre o isolamento, seja esse isolamento por uma posição profissional, o isolamento por uma posição social, o isolamento por uma posição cognitiva ou até mesmo emocional, que gera solidão e afastamento das pessoas que estão ao nosso redor. Isso não tem nada a ver com bullying, é uma decisão ou às vezes pode não ser voluntário, pode não ser consciente, mas acaba ocorrendo um afastamento natural do grupo com o qual se convive. Muitas vezes um próprio executivo, um próprio líder de uma equipe se afasta profissionalmente dos seus comandados à medida que vai subindo na sua carreira por diversas razões, que eu não vou nem comentar aqui porque cada um pode ter as suas, mas esse é um fato que ocorre. E isso ocorre e a pessoa vai se sentindo cada vez mais afastada, isolada, e com isso perde o contato com aquelas notícias, com aquele convívio, com aquele cotidiano diário que lhe fazia bem e muitas vezes complementava momentos de prazer e alegria que ele tinha no seu próprio dia. Bom, esse tipo de solidão e afastamento, ele também pode ocorrer em função geracional, como a gente está vendo hoje, muitas pessoas que comentam sobre etarismo, comentam exatamente essa posição geracional que faz com que se sintam isolados, não tem pontos de contato, não tem pontos de interesse, muitas vezes são isolados porque não conseguem se enturmar. E quando tem às vezes o mesmo ponto de interesse, muitas vezes geram estranheza por parte do outro grupo que ele está se relacionando. Então tem uma frase que sempre foi dita ao longo da história e é uma gíria da fala brasileira, né, do cotidiano nosso, que é vai procurar sua turma. E muitas vezes a gente deve fazer exatamente isso, é procurar a nossa turma, seja ela geracional ou de interesses comuns, sejam esses interesses mais ainda ligados a entretenimento, sejam esses entretenimentos as artes, a literatura, esportes, música, cinema, gibis, mangás, jogos, viagens, marcenaria, atividades manuais, enfim, até a parte de cuidado de pets. Tudo isso daí faz com que a gente consiga gerar novos grupos de interesse com os quais podemos ter um pertencimento, gerar aí, no caso, uma ligação, uma conexão e um vínculo que pode construir e ajudar a fazer essas pontes entre nós e o grupo, fazendo com que, assim, a solidão ou esse afastamento que se tinha de um determinado grupo seja ocupado por outro grupo. Mas, de todas as maneiras, vale a pena a gente ficar atento, porque não é só uma questão de status ou uma questão de arrogância. Isso ocorre desde que o mundo é mundo, as pessoas vão sendo isoladas de acordo com a posição, de acordo com a situação na qual se encontram e fazem com que essas pessoas tenham um pouco de perda de esperança ou perda de motivação de participar de um grupo. Isso é muito ruim. Então, a nós que fazemos parte do grupo, cabe a nós acolher sempre essas ovelhas que estão se sentindo desgarradas para fazer com que elas voltem a pertencer ao nosso bando. E para quem está fora, que tenha sempre a mente aberta para buscar novos assuntos, novos temas de interesse, novos canais de comunicação para interagir com esses grupos de interesse. Um dos assuntos e uma das palavras que agora vai entrar mais na moda é o que uma gerontóloga norte-americana chamada Carrie Burnett chamou de Joy Span, que vem depois do Life Span e o Health Span. Sem americanismo, vamos falar de expectativa de vida e mais ainda de anos com saúde, né? E agora ela fala que é anos com saúde
com uma grande expectativa de vida, mas com alegria. A gente precisa juntar essa qualidade e essa quantidade de anos que a gente vai viver rindo, porque afinal de contas, rir é sempre o melhor remédio, seja em que fase da vida a gente está. E sempre rir junto com os outros é muito melhor. Rir coletivamente gera um prazer, uma satisfação fantástica. Já dizem os médicos, reduz a pressão, aumenta a imunidade, tem vários benefícios em relação à nossa saúde que a gente não pode desprezar. Então, vamos rir, que sempre rir é melhor do que chorar, é sempre melhor vender lenços do que chorar. Então vamos rir, pessoal. Não importa a idade da vida que a gente tem. E quanto mais velho a gente fica, mais coisas engraçadas a gente se lembra para a gente rir. Porque até as piores tragédias que a gente já passou na vida, depois de passar, a gente ri delas como se elas não tivessem acontecido conosco. Fica então essas mensagens de vivência e experiência por outros companheiros que já passaram por aqui, compartilharam essas experiências e queremos que cada um prepare, planeje, haja para a sua aposentadoria voluntária de recomeço ser uma aposentadoria alegre e divertida. Então, não sai daí, fica com a gente, compartilhe os vídeos, indica temas, participe. Aqui é um vínculo que está de braços abertos para receber você sempre. Não esqueça, Tábula Rasa Sênior, junto com você por uma aposentadoria voluntária e de grandes recomeços.